Boa noite, companheiras e companheiros. Eu estive assistindo a entrevista do ator Pedro Cardoso na CNN, né? E achei maravilhosa entrevista. Bem, Pedro Cardoso, sempre que ele fala com bastante propriedade. Não é por ser um cidadão de esquerda, é porque ele fala com muita propriedade. Ele, em uma das perguntas que fez, todo relacionado ao ex-juiz, ex-ministro da Justiça, né? E o elemento Sérgio Moro, que agora quer ocupar a capa, os noticiários, que é a mídia em geral, tentando desbancar Bolsonaro, né? Ele está sendo agora o anti-Bolsonaro. O anti-Bolsonaro. Ele quer se aproveitar de situação para se colocar numa posição de destaque nacional, para que possa, né, que é só pela vontade dele, que não vai acontecer, né, nas eleições de 2026. Pedro Cardoso falou desse juiz, desse ex-juiz, déspota, né, o Marreco de Maringá, né, que no decorrer de sua vida sempre foi oportunista. Ele sempre foi um oportunista de primeiro, né, falsificador de provas contra Lula, né, e incentivado também por vários outros do grande mercado, né, do Faria Lima e tantos outros, né, colocou Lula fora do páreo para a eleição de 2018, sabendo que Lula vinha ocupando o primeiro lugar por um bom tempo, né, e tendo o candidato que foi eleito, o bolsonarento, em segundo ou terceiro lugares, né? Sempre na campanha, até que houve aquela prisão de Lula, injusta, né? Provocada. E daí Lula saiu do páreo. Mas todo mundo sabe que Lula teria sido eleito. Mas devido a isso, o âncora do programa da CNN até que não fez grandes alardes, né, na defensoria do Marreco de Maringá, né, do aproveitador das situações. Não. Agora, se vocês assistiram a entrevista no palco da CNN, para quem vê na tela, tem um rapazinho, que eu esqueci o nome dele agora, um repórter que fica justamente à esquerda do seu vídeo. E esse rapaz, sempre que pode, né, tenta colocar Lula na última fileira. E também um que sempre responde e sempre faz comentários online, aparece lá no telão, ele está na parte direita do vídeo, a parte superior direita do vídeo, né, que até apresentou um certo ar de deboche quando Pedro Cardoso falava. E como eu disse a vocês, falou bastante bem e nunca ninguém, com poucas palavras e tendo sido bastante sereno, né, colocou Sérgio Moro, né, o Marreco de Maringá, né, que está querendo cantar de galo, mas não passa de um marreco na posição dele. Então, primeiramente, eu quero parabenizar ao Pedro Cardoso, né, e que deixou também a grande mídia, né, a grande mídia que faz um verdadeiro complô contra o governo atual, o governo Lula,
e vou citar mais, e vou colocar alguns elementos, dar nomes, né? A jornalista Landim, né? Landim, sempre que pode, faz esses comentários, eu não vou dizer depreciativos, mas fala como se estivesse empurrando Lula para baixo, se aproveitando de situações. Claro, eles todos são comandados, e essa foi a pergunta de Pedro Cardoso. Vocês estão aqui e vocês fazem, não foi exatamente com essas palavras, mas quis dizer isso, vocês atuam exatamente, né, na profissão de vocês como repórteres, fazem aquilo que o patrão manda e não contestam jamais, fazem aquilo que o patrão manda. Outros, né, por puxa-saco que são, chegam a fazer até mais do que o patrão manda. E quero sair, por isso eu não até gosto de assistir essa parte do programa, casualmente eu assisti. Eu assisto bastante a CNN, mas eu gosto de assistir aquela parte do Jornal 360, com a Daniela Lima, que casualmente está de férias, que você vê que ela realmente não faz o que o patrão manda. Ela coloca Lula na posição dele, que é uma posição mais superior. E em relação à Globo, né, à Globo News, a Andréa Sadi também é outra, eu não vou dizer defensora de Lula, mas fala, né, com correção tudo aquilo que realmente sabe? E não tenta depreciar a figura do presidente, não. Porque hoje, simplesmente porque Lula foi feliz lá naquele portal 247, que eu não assisto, não gosto, vejo que é um portal. Eu imagino que tem algum subsídio do PT, mas que se mostra um pouco traiçoeiro. Eu não gosto. Então, sendo um portal de esquerda, eu já falei isso em um vídeo anterior, não era para que se comportasse dessa forma. E uma pergunta que o Pedro Cardoso fez, foi o que eu acabei de falar, se eles, na verdade, eles fazem aquilo que o patrão manda, né? Porque o patrão, a grande mídia, né? O mercadão, vamos dizer o mercadão, entre aspas, quer. Eles praticamente ficaram sem respostas, não puderam dizer nada, e como o viés do programa é um viés que tem tendências a atacar, a esperar qualquer pequeno equívoco do governo ou qualquer coisa que não tenha saído assim bem sucedida, eles esperam essa oportunidade para poder atacar o presidente Lula. Eles ficaram sem resposta. E a resposta deles foi simplesmente terem dito que já estaria praticamente com o tempo esgotado, não falaram com essas palavras, mas que entraria um outro convidado, um outro entrevistado, né? Ou um outro repórter, e tirando praticamente Pedro Cardoso do ar. Não tirando do ar bruscamente, não tirou do ar bruscamente, mas, para quem sabe ler, um pingo é letra. E agora, Pedro Cardoso foi altamente feliz no seu parecer, na sua forma de pensar, sabe? Dizendo que o marreco de Maringá, o oportunista, o aproveitador, e vou dizer mais, o bandido, porque foi bandido antes do comportamento de Lula, já na época do Banestado, certo?
e depois com todo aquele processo de Lula foram forjadas várias provas, inclusive satisfazendo aos interrogados com delação premiada e tal, e coisa, né, já depois de réus, e depois tentando angariar possibilidade de que pudesse ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o que caiu por terra, porque o bolsonarento, não é, depois de algumas quantas divergências, ele simplesmente não o nomeou. E mesmo assim, não é, depois de uma inimizade feita no governo, tanto que levou um pontapé no traseiro, não é, e mesmo assim foi puxar o saco do Mandrião, bandido, Mandrião, vagabundo, nunca gostou de trabalhar, que vocês podem puxar lá no governo dele toda aquela escala de trabalho da presidência da República, do presidente, né, do chefe do executivo, e vocês podem ver lá que o horário de trabalho era 1 hora, 2, quando muito 3 horas, quando exagerar muito 3 horas por dia, dividida entre a parte da manhã e a parte da tarde, não é? Então, Pedro Cardoso disse, e publicamente foi sendo sereno, foi a melhor entrevista que ele pôde dar, uma lição tanto à CNN e quanto a outros meios de comunicação, entendeu? E citou, até quando fazia parte da programação da Globo, né, no programa da grande família, ele tentava argumentar até com outros colegas e tudo. E dessa forma, ele deixou os entrevistadores, certo, assim, de queixo caído. Não puderam responder. Não puderam responder por quê? Porque realmente são pressionados pelos patrões a fazerem o que eles querem. Não é que o patrão não te paga para fazer determinado serviço. Agora, você vendo que aquilo pode ser um absurdo, você pode ter um direito de argumentar, não é? Então, falta a toda essa gente, a muitos desses repórteres, algo que é fundamental, imprescindível em um ser humano de verdade, que é a dignidade. Então, essa gente se vende por salário, né? A dignidade dessa gente é vendida por salário. Cito o nome: a repórter Landim, a Catanhede também, da Globo, e outros mais, para não seguir citando nomes, que não vale a pena. Então, quero só deixar aqui meus parabéns a Pedro Cardoso, que foi altamente feliz nessa entrevista concedida à CNN. Tanto colocou o Marreco de Maringá, né, na posição que ele deve ocupar, que é como o ministro Gilmar Mendes falava, é gente do porão. Ele talvez ocupe um porão mais privilegiado, mas é do porão. Assim como todo esse pessoal do Bolsonaro. Gente do porão. Entendeu? Então, é isso que eu queria dizer a vocês. Então, muito obrigado a todos e boa noite.